Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo. Meu nome é Fernanda Remsdorf e hoje eu serei a chefe de cabine desse vídeo. É um prazer tê-los aqui comigo. Espero que tenham uma ótima experiência durante essa jornada. Por favor, ajuste seus fones de ouvido. Agora sente-se, relaxe e aproveite esse voo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez sobre um tema informativo, um pouquinho de geografia e história, que é o que eu gosto muito de falar. O tema de hoje é o Sudão do Sul. Eu vou contar a história da independência desse país, desde o começo de sua história até o pós-dependência, chegando até os dias atuais. Eu acho muito importante falar sobre esse tema, trazer consciência sobre esse tema, porque o Sudão do Sul é um país muito novo, é um país que obviamente tem a sua economia fragilizada, política fragilizada, por causa de várias guerras que aconteceram lá. Então ele está precisando de uma ajuda e de um olhar internacional. Então quanto mais falarmos sobre ele, melhor. Então, vamos começar. Para entender a história da dependência do Sudão do Sul, primeiramente a gente precisa compreender o porquê que o Sudão do Sul queria se separar do Sudão em primeiro lugar. Da mesma forma que aconteceu na maioria dos outros países africanos, as fronteiras do Sudão foram delimitadas de maneira unilateral pelas potências coloniais ocidentais que pouco se importaram com as diferenças étnicas e culturais da região. O Sudão e o Sudão do Sul são extremamente diferentes, tanto nas características físicas quanto na composição étnica. Enquanto o Sudão do Sul tem uma paisagem com grande presença de selvas e pântanos, o Sudão é composto majoritariamente por uma área desértica, com escassez de água e recursos naturais. E em cima disso tudo, o Sul é composto por diversos grupos étnicos, sendo a maioria de religiões cristãs ou animistas, e eles falam inglês ou seus dialetos locais. E essa galera nunca esteve disposta a aceitar a dominação e imposição política e legislativa dos povos do norte, que são muçulmanos e falam árabe. Isso porque o governo estava centralizado no norte, na cidade de Khartoum, e o sul se dizia discriminado e rejeitado. Os dois lados sempre tiveram problemas, mas isso não foi levado em conta quando foram unificados como um só país. Então, vamos à história do Sudão do Sul na ordem cronológica dos eventos. Em 1956, o Sudão consegue a sua independência. E pelos motivos já citados anteriormente, em 1962 começa a primeira guerra civil do país, liderada pelo movimento separatista do Sul chamado Anhenia. Em 1969, grupos socialistas e comunistas assumem o poder, liderados por Kol Numeiri. Com a guerra civil ainda acontecendo, em 1972, Kol Numeiri decide conceder uma medida de autonomia para o Sudão do Sul num acordo de paz assinado em Addis Abeba. Então, nesse momento, o Sul conseguiu a sua autonomia tão desejada, ainda não era um novo país, mas tinha sua autonomia de decisões e escolhas, então a guerra civil realmente deu uma diminuída, não tinha tantas batalhas mais, realmente cessou. Entretanto, em 1988 foi descoberto petróleo na região do Sudão do Sul. E a gente que estuda a história sabe o que significa quando um país encontra petróleo. Eu estou sentindo uma treta! Então, 5 anos depois, em 1983, Numeiri decide abolir a autonomia que ele concedeu ao Sudão do Sul, obviamente com interesses econômicos no petróleo, e aí começa a Segunda Guerra Civil no Sudão. O Sul estava comandado por John Garang, líder do Movimento Popular pela Libertação do Sudão, o MPLS. Inclusive, decorem essa sigla MPLS, Movimento Popular de Libertação do Sudão, porque eu vou usar ele várias vezes no vídeo, é realmente muito importante. Em 1988, o Partido Unionista Democrático, que é o que estava em poder naquele momento no Sudão, tentou um acordo de cessar-fogo com o MPLS, porém não foi implementado. E em 1989, os militares tomam o poder no Sudão. E agora vem um capítulo muito importante da história do Sudão e do Sudão do Sul, que é o Protocolo de Machakos, que aconteceu em 2002. Machakos é uma cidade no Quênia, que é onde foi assinado esse protocolo, e inclusive as discussões sobre ele foram lideradas pelo então presidente do Quênia, Daniel Moi.
foi um acordo de paz assinado entre o governo do Sudão e o MPLS, onde ambas as partes reiteraram o seu compromisso em alcançar uma resolução pacífica para o conflito em que viviam. Foram discutidos os princípios de governança e os procedimentos gerais que deveriam ser tomados durante esse período de transição do Sudão do Sul de uma região para um país. Ficou decidido naquele momento que, por mais que o Sudão do Sul não estava se tornando um país, ele estava ganhando autonomia em suas decisões. E em janeiro de 2005 veio mais uma assinatura muito importante, o Tratado de Naivasha, também conhecido como Amplo Acordo de Paz, também se referido como CPA, que é a sigla em inglês para Comprehensive Peace Agreement. Esse tratado estabeleceu um governo interino no Sudão, formado pelo Partido do Congresso Nacional, que estava atualmente no poder, e o MPLS, tendo John Garang como vice-presidente do país. Ou seja, o Sudão seria governado tanto por uma parte do norte quanto por uma parte do sul. Divisão do lucro dos petróleos entre ambas as partes, anistia dos guerrilheiros do Exército Popular de Libertação do Sudão, autonomia de 6 anos para a região sul do Sudão, e que após esses 6 anos, ou seja, em 2011, haveria um referendo popular para que o povo votasse caso eles queriam a independência do Sul ou não, de uma vez por todas, para que o país realmente ganhasse a independência. E em julho foi promulgada uma constituição baseada no CPA. Então lá tinha a questão da autonomia do Sul, a questão do referendo, a questão da divisão do petróleo, entre outros. Como eu disse anteriormente, eu falei que o John Garang, que era o líder do MPLS, tinha virado vice-presidente do Sudão. Pois bem, em agosto desse mesmo ano, ele foi morto em um acidente aéreo. Não sei afirmar se ele foi assassinado ou se realmente foi um acidente que aconteceu, mas de fato ele morreu e foi substituído por Salva Kiir Mayardit. Oi! Se estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, porque me ajuda muito mesmo, e se inscreve no canal para não perder nada. Por mais que ambos os lados estavam em bons termos de maneira oficial, em 2008 começou uma tensão entre esses dois lados. Isso porque exatamente na divisa entre o Sudão e o Sudão do Sul existe uma área riquíssima em petróleo chamada Abyei. E em 2008, a milícia árabe do norte e o MPLS começaram a ter uma tensão nessa região, porque ambos queriam ocupar, ambos queriam ter aquela região. Então começou uma tensão ali, tiveram alguns conflitos, mas nada muito gigante. Mas é importante ressaltar que desde 2005 até 2011, que foi a época do referendo, ocorreram alguns conflitos entre o norte e entre o sul, não estavam totalmente em paz, não. E a principal razão, normalmente, é essa questão das áreas petrolíferas. E então, finalmente, chegou 2011, janeiro, o referendo popular, em que, obviamente, basicamente a população inteira do Sul votou quase que em unanimidade para a separação do Sudão. A votação foi em janeiro, mas a independência do Sudão do Sul só foi declarada em julho, mais especificamente dia 9 de julho. Então, finalmente, temos aí um novo país, o Sudão do Sul. Quer dizer que acabou as guerras? Quer dizer que tá tudo em paz? Não. Infelizmente, essa independência do Sul, ela só mudou o status dos problemas que estavam acontecendo ali. Antes, o que a gente chamava de guerra civil, agora virou um conflito internacional. Então, lembra da região Abyei que eu falei há pouco? Pois é, ainda em 2011, as tropas oficiais do norte ocuparam aquela região para evitar conflito. Mas obviamente que não é assim que funciona. Dessa forma, a tensão começou a crescer de novo. Então, em junho de 2011, eles assinaram um acordo para desmilitarizar aquela área. Então, o norte tirou suas tropas, o sul não vai poder colocar mais. E eles chegaram no acordo que a Etiópia que ia tomar conta daquela região. Aquela região não seria da Etiópia, aquele petróleo não era da Etiópia, mas as tropas da Etiópia que ficariam ali para poder manter a paz na região. Então, como eu falei, a maioria dos conflitos entre o norte e o sul é basicamente por petróleo, porque é na região da divisa ali que existem as maiores concentrações de petróleo. E a questão da área Abyei, que é o maior problema, gente, porque a região Abyei, ela não foi decidida de quem é. Ela não é nem do norte nem do sul.
Então existe ainda um conflito por causa dessa região. Até hoje ela não é de nenhum dos dois. Ela ficou dividida entre os dois, mas a gente sabe que isso nem sempre dá certo. Então, mesmo após a independência, os conflitos continuam acontecendo. E em 2012, teve um conflito muito grande na divisa do sul com o norte por causa da região do petróleo, que mais de 200 mil pessoas do Sudão migraram para o Sudão do Sul para poder fugir desse conflito, porque eles moravam ali na divisa e estava tendo muitas mortes. E como eu falei, eles desmilitarizaram a região do Abyei, certo? Mas eles não desmilitarizaram as outras partes da fronteira. Então, como eu falei, estava tendo muito conflito ali. E, obviamente, com tanto conflito assim, a extração de petróleo teve que ser paralisada, porque não estava tendo condição ali para ninguém poder trabalhar. Então, obviamente, isso afetou os dois países. Então, dessa forma, em março de 2013, eles assinaram outro acordo para poder desmilitarizar a fronteira inteira entre os dois países e dessa forma eles conseguiram retomar a extração de petróleo. E uma informação muito importante pontuar é que o Sudão e o Sudão do Sul, eles são extremamente necessitados um do outro. Isso porque o Sul, ele realmente tem a maior quantidade de reservas de petróleo. Então, a extração realmente ocorre lá. Porém, as refinarias e os oleodutos estão todos do lado do norte. Então, um precisa do outro para poder sobreviver na economia. Então, realmente, se os dois quiserem crescer economicamente, eles precisam estar em bons termos. Então, gente, desmilitarizaram a fronteira, cada um foi para o seu lado. Tá tranquilo, né? Vamos acabar essa guerra, vamos acabar o conflito. Acabou? Tá tudo bem agora? Bom, não. Em julho de 2013, o presidente do Sudão do Sul, chamado Kiir, gente, ele simplesmente demitiu o seu vice Machar e todo o gabinete dele e acusou o Machar de estar planejando um golpe contra ele. Ele falou que estava sendo formado um complô que ia dar um golpe contra ele. Então ele demitiu todo mundo e falou o seguinte: eu vou governar esse país sozinho, porque eles estão querendo dar um golpe em mim. Pra que ele foi fazer isso, gente? Pra quê? Bom, o Machar, ele negou todas essas acusações. Ele falou: gente, que isso? Não existe isso, não existia golpe. Esse cara tá falando isso pra ele poder começar um governo ditatorial aqui no Sudão do Sul. E aí, meus amigos, o que vocês acham que começou a acontecer ali? Uma guerra civil no Sudão do Sul. Oh, shit. Here we go again. E como foi isso? O presidente Kiir ficou de um lado e o vice Machar do outro. E aí o país se dividiu. Como eu já falei antes, aquela região era formada por grupos étnicos diferentes. E o presidente e o vice eram de grupos étnicos rivais. O presidente era do grupo étnico Dinka e o vice era do Nuer. Então, as pessoas que tinham essas etnias, cada um tomou um lado. E ainda teve a questão do apoio internacional. A Uganda e o Egito ficaram do lado do presidente e o Sudão ficou do lado do vice. E as milícias do país e os grupos guerrilheiros, como eu falei, cada um tomou seu lado, gente. O país dividiu em dois e começou uma guerra civil horrível no Sudão do Sul, que matou muita gente. Vou falar mais sobre isso adiante. Em janeiro de 2014, menos de um ano depois do início da guerra, eles assinaram um cessar-fogo, mas que não foi respeitado. Em agosto de 2014, eles começaram a tentar dialogar novamente sobre a paz, mas foi só em abril de 2016 que eles parecem que chegaram num acordo ali e o Machar voltou a ser vice, o Kiir presidente, tudo numa boa. Mas isso não durou nem até julho, que é quando eles brigaram de novo e o Machar voltou para o seu exílio. Então, em 2016, países mandam tropas de paz para poder realmente pacificar aquele país. A Quênia mandou, mas não deu muito certo, inclusive as tropas foram retiradas. O Japão também mandou suas tropas e tinha 70 anos que ele não fazia isso. A coisa tá ficando tão feia, gente, que em fevereiro de 2017, a ONU declarou estado de fome no Sudão do Sul. E para ter esse estado declarado, significa que a cada 10 mil pessoas do país, 2 morrem por dia por causa da fome.
Olha o nível que estava chegando. Em maio de 2017, o presidente Kiir assina um acordo unilateral de cessar-fogo, mas continua tendo guerras e batalhas. E aí, finalmente, em agosto de 2018, o Kiir e o Machar assinam um acordo de paz, que aí realmente diminuiu bastante os conflitos. Realmente aí deu uma parada. Depois desse acordo ainda tiveram algumas batalhas, mas nem se compara com antigamente. Hoje em dia, inclusive, eu tava lendo as notícias de 2020 do Sudão do Sul, as coisas estão melhorando, realmente os conflitos estão quase zerados e a gente consegue enxergar uma esperança para o futuro. Em relação aos dados dessa guerra civil, gente, desde 2013, quando ela se iniciou, 400 mil pessoas morreram. E mais de 4 milhões ficaram desabrigadas, sendo que 2 milhões de pessoas fugiram para outros países. 1 milhão delas foram para a Uganda. Em relação às mortes, mais da metade foram de consequência direta do conflito, ou seja, ferimentos de guerra. E a outra metade foi relacionada a consequências indiretas desse conflito, que foi o colapso no sistema de saúde, a falta de comida, que como eu falei, muitas pessoas morreram de fome, e também a perda dos meios de subsistência. Hoje no Sudão, 61% das pessoas passam fome aguda. 45% das pessoas não têm acesso à água potável. A situação no Sudão do Sul é muito crítica, é um país que está num estado frágil, por ser um país novo, ter passado por tantos conflitos assim. Então é necessário uma atenção mundial para o Sudão do Sul nesse momento. A ONU está arrecadando fundos para poder fazer doações para o Sudão do Sul. Pessoas que querem ir para lá para fazer missões como médicos e ajudar de alguma forma também estão sendo aceitas. No box de descrição eu vou deixar ONGs que atuam no Sudão do Sul para caso vocês queiram fazer alguma doação, ajudar de alguma forma ou entender mais sobre os projetos sociais e o que você pode fazer para poder ajudar o Sudão do Sul, porque a gente espera muito que dê tudo certo e que em breve ele se torne um país próspero, um país que as pessoas tenham acesso ao mínimo que eles precisam para poder sobreviver. Água, alimentos, educação, lazer, e essas coisas que a gente tem acesso e a gente muitas vezes não valoriza. Vamos ajudar o Sudão do Sul. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar seu like para poder me apoiar aqui e valorizar o meu trabalho. Se inscreve no canal para não perder mais nada, ativa o sininho para poder ficar de olho nas notificações, deixa algum comentário, compartilha com seus amigos, acho que esse vídeo é legal para compartilhar com todo mundo. Muito obrigada por ter ficado até aqui, um grande beijo, tamo junto e é nóis! Muito obrigada por escolher compartilhar o seu tempo comigo hoje. Espero te ver em uma próxima oportunidade. Tenha um ótimo dia!